E aí, galera, tudo bem? Olha aí, estamos de volta com o nosso papo de respeito. Demorou um pouquinho, mas a gente voltou. E a ideia é a gente fazer aí sempre uma conversa e a cada 15 dias estar conversando sobre alguns temas, tá? Já vou antecipando para vocês. Hoje a gente vai conversar com a ministra Margarete Menezes sobre a Lei Paulo Gustavo. E na quinta-feira, né, meninas? Perguntando aqui para as meninas que me ajudam aqui. Na quinta-feira a gente vai conversar com a Super Nath Finanças sobre o Desenrola. E aí vai ser muito legal, tá? Eu ainda não sei o horário. Vocês sabem me dizer qual é o horário? Mesmo horário de hoje. Mesmo horário de hoje? Então tá nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. E a gente promete começar às 19h30, tá? Tá um pouquinho atrasadinha, estamos aqui. Vocês sabem que eu ainda tenho um pouquinho de nervoso para conversar com vocês aqui, mas estamos aqui. Aí eu queria contar para vocês o seguinte, hoje a gente vai falar sobre a Lei Paulo Gustavo, que foi sancionada, o decreto foi assinado pelo presidente Lula num evento maravilhoso lá em Salvador, em abril passado, né, gente? Nós estamos em que mês já? Já estou logo em maio. Foi em maio. A vida tá uma loucura por aqui, gente, vocês não acreditam. Mas enfim, estamos trabalhando muito. E eu queria dizer para vocês da importância dessa lei. Vamos conversar um pouquinho com a Margarete sobre o que essa lei significa para a cultura no Brasil, o que significa de desenvolvimento econômico para o Brasil, de geração de emprego e renda. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho de como os governos e municípios, os governos estaduais e os municípios podem acessar a Lei Paulo Gustavo, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre tudo isso hoje. O pessoal aqui tá meio que monitorando os comentários aí. Se alguém tiver alguma perguntinha, manda ali que o pessoal tá acompanhando, tá? A gente pode até tentar responder aqui, tá? Vamos ver se a ministra já tá aqui com a gente? Vamos tentar chamar ela, gente? Margarete, onde está você, minha ministra maravilhosa? Na verdade, o pessoal mesmo aqui atrás, né? Da parte de trás, falar. Alô? Oi, querida. Oi, Janja. O pessoal aí olhar que eu não estou te ouvindo. Tudo bem? Eu estou te ouvindo pouco também, tá interrompendo um pouco. Espera um pouquinho, Maga, estamos regulando o som aqui, que eu não estava te ouvindo. Alô? Alô? Agora sim, meninas, põe a caixinha mais perto e aumenta um pouquinho aqui, porque nós estamos aqui no improviso. A minha segunda live, Margarete, não tem experiência, então me perdoe alguma coisa. Mas você é ótima, você desenrola bem. Desenrola, eu vou falar sobre isso na Canal de Finanças. Hoje a gente vai falar sobre a Lei Paulo Gustavo. Maga, mas antes da gente falar sobre a Lei Paulo Gustavo, eu queria contar um pouquinho aqui como começou tudo isso, como começou você no Ministério da Cultura, né? Eu queria contar um pouquinho para as pessoas que estava na transição e o presidente Lula sempre, como a gente trabalhou muito na campanha, a questão foi um dos temas principais da campanha, a questão da cultura, todo mundo, né, lembra que na época da campanha a gente visitou várias cidades e a gente sempre tentava fazer um evento com a área de cultura específica. Além do comício, aquele comício todo que a gente fazia um evento da cultura, né, Maga? E foi muito bonito na campanha. Então, na transição, por conta de todo esse envolvimento que eu tive na campanha na questão da cultura, a gente conversou bastante, o presidente Lula e eu, sobre o Ministério da Cultura. E aí, quando ele, uma noite, me chamou e disse assim, ligue para a Margarete Menezes. Trabalhou na equipe da transição, ligue para a Margarete Menezes. Eu quero ela como ministra da Cultura. Eu falei, meu Deus, meu coração parou, porque, gente, uma representatividade enorme, Maga, e eu fiquei muito feliz, né, dele ter me dado essa missão. Liguei para você, a gente conversou um pouco, foi muito bom, foi maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, contasse para o pessoal que está vendo a gente, falasse um pouquinho, né, de como foi isso e de como estão sendo esses primeiros meses no Ministério. Eu sei que é tudo muito novo também para você, né, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Oi, Janja. Olha, eu primeiro agradecer a você, viu, pelo convite. A gente está aqui conversando sobre cultura, sobre o Ministério da Cultura, esse momento importante, né? E o presidente Lula sempre foi, né, uma pessoa que tem
uma sensibilidade com a cultura brasileira, com esse setor, desde o primeiro governo dele, né? Ele mostra isso, e isso para a gente assim, sempre significou muito, né? O desmonte do Ministério para a gente foi assim, alguma coisa que deixou realmente o setor meio desesperador, né, no momento, né? E o presidente Lula voltando com esse carinho, e para mim, assim, foi uma grande surpresa, né? Eu sou uma pessoa eu sou um artista popular, eu tenho uns 36 anos de carreira, né? Vou completar, e eu nunca imaginei, né? Na verdade, nunca me imaginei nesse lugar, né? A gente, assim, sei lá, vive para isso, enfim, é uma dedicação da vida para isso, né? E é uma coisa que eu tenho comigo, assim, tudo pode acontecer também. Eu sou uma pessoa que sou aberta a essas coisas da vida, né? Então, foi naquele dia, inclusive, eu estava numa situação um pouco embaraçosa. Eu estava no hospital, né? Tinha tido uma dor de cabeça gigantesca que eu nunca tinha tido na vida, e eu estava no hospital fazendo exames, né? Quando tocou o telefone de Mar, né? De E Márcio. aí, pois é, o Márcio, né, ligou. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui. E aí pois é, aí você falou para mim que aí era você e Márcio, né? Eu achei tão estranho o telefone de Mar, minha companheira tocar aquela notícia. O Márcio, eu disse, pô, eu toda cheia de furo no braço e tal. Aí você Quase me falou, né? infarto ali no hospital. Você estava no Um negócio assim, fora de série, né? Fora de expectativa total. E você me falou, né, que o presidente Lula tinha acordado, tinha falado com você sobre isso, né? Que pensou em mim. E foi uma grande surpresa. Depois daquele momento, você começou a falar, eu fiquei muda, né? Não sabia o que falar, né? Agradeci. A primeira coisa que veio na minha cabeça mesmo, já foi minha mãe e meu pai, sabe? Minha mãe e meu pai, porque eu acho que seria isso, não sei, foi uma reflexão que eu tive naquele momento. E eu senti que eu precisava também pensar um pouco. Eu sou sempre assim, eu tenho esse momento também, mas eu pedi a você um prazo, não foi? Foi. Aí você falou assim, começa a contar agora. Eu pedi 2 dias, né, para, sei lá, para poder refletir um pouco aquilo. E eu percebi, durante aquele tempo que eu pedi para refletir, né, a importância disso, no sentido de, primeiro, de oportunidade para mim, como mulher negra, também isso, claro, que veio na minha cabeça, né, mas também muito mais o fato da minha vivência nesse lugar de ser artista, nesse lugar de saber também as nossas necessidades, a necessidade porque eu sou uma artista ativa, né? Além da questão artística, tem a questão também social. E a minha vivência sempre foi muito em grupo, né? Tudo que eu produzi, a gente não produz sozinho. O artista, eu sempre digo isso, o talento é individual, mas o fazer artístico é coletivo, né? E eu sou um tipo de artista que eu me envolvo com as nossas pautas também, pela necessidade da gente. A gente vive disso, então é necessário que a gente organize, é necessário que a gente tenha oportunidades. E o país, nosso Brasil, naquele momento especialmente, né, onde a cultura tinha sido relegada a quase nada, né, ficamos literalmente na fila do osso durante a pandemia. A gente vivenciou assim, um dos momentos mais duros, talvez, assim, eu acho que do setor artístico do Brasil, com certeza, a pandemia do mundo, né? O mundo parou. E do setor artístico foi o primeiro que parou, o setor cultural, e o último que começou. Então eu acompanhei, né, a travessia de pessoas assim que estavam ali perto de mim, em uma situação muito difícil. A minha eu ainda tive um pouco de segurança, porque eu tinha acabado de fazer um verão, né? Geralmente, quando a gente faz o verão, meu trabalho é a maior parte do verão, eu tinha alguma coisa guardada ali que segurou a minha família durante um tempo. Mas eu tinha vivenciado tudo aquilo. Então, para mim, eu senti essa oportunidade, conversei com algumas pessoas da minha intimidade sobre isso também, consultei os oráculos, né, que a gente também tem que fazer isso, porque eu vi a espiritualidade e eu vi essa oportunidade, né? E para mim, assim, está sendo uma experiência, eu posso dizer assim, incrível, uma descoberta assim para mim também, né, de estar junto com uma equipe de pessoas também. O Márcio Tavares estava logo no começo, chegou junto também, e a gente poder pensar sobre isso, ouvir pessoas, trazer gente que realmente pudesse colaborar nesse momento de reestruturar, recriar o Ministério. Não era nem começar, era reorganizar uma estrutura que estava totalmente abandonada. Nós vimos coisas ali muito sérias. Durante a transição, né,
as pessoas que falavam, assim, choravam, né? Os servidores, principalmente, que foi quem segurou o pouco que restou do Ministério da Cultura. Então, naquele primeiro momento foi bem doloroso. E logo também teve aquele ataque do dia 8, né? Que pegou a gente de calças curtas, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu montar o sistema MIC, ainda precisando de alguns acertos ainda internos, mas já estamos entregando coisas importantes. Está sendo um aprendizado muito grande para mim, né? Uma experiência incrível. Mas, por um lado, eu também sempre tive um olhar para a cultura do Brasil como essa coisa grande mesmo que é, né? Todo lugar me emociona, sempre foi assim, sempre tive relação com muita gente, de vários setores. Então, eu acho que isso também facilitou um pouco, facilita. Eu gosto de ouvir também, né? Acho que é bom a gente ouvir as pessoas, ter reunião com os grupos. Isso está sendo realizado assim, com muito carinho, não só por mim, como por toda a equipe do MIC, né? Então, está sendo muito bom a gente poder vivenciar esse momento. E é uma equipe maravilhosa que você, né, construiu aí, que você organizou, que estão trabalhando, que está ao seu lado. É uma equipe maravilhosa mesmo. E esses agora a gente já está há 6 meses, né, de governo. Agora está mais tranquilo, assim, casa arrumada, porque o Ministério da Cultura tinha sido destruído e você tivemos que colocar tudo de pé de novo, né? Pois é, e cada sala, e o Ministério da Cultura, eu gosto de explicar isso, porque é um sistema mesmo, e tem várias áreas, as secretarias, elas são diferentes, apesar de fazem parte do contexto cultural, mas são políticas diferentes. A política do audiovisual, a política Secretaria de Livre Leitura, Secretaria de Direitos Autorais, né? Então, para cada coisa dessa, comitês de cultura, para cada setor desse, existe uma política, uma maneira, né? A gente tem que amadurecer a metodologia. E tudo isso está dentro da cultura. Aí vem o IFAM, o IBRAM, Fundação Palmares, né? Na verdade, um sistema muito... É uma coisa muito... Como é que eu posso... É bem grande, né? O MIC é grande e precisa de movimento, e é vivo. A todo momento tem coisa acontecendo, né? Então tem essa complexidade, mas tem uma meta comum. Que a meta comum é o quê? É justamente fazer acontecer a cultura brasileira. É onde as políticas públicas da cultura são necessárias para organizar todo esse arsenal de coisas que acontecem. E o brasileiro é um povo que tem a criatividade artística no seu DNA. Então, tem países que não precisa de, talvez, uma estrutura tão grande. Mas, no caso do Brasil, nós precisamos. Precisamos organizar o setor, além de tudo isso. Porque o Brasil é gigantesco, né? A gente tem diferentes expressões culturais, né? E a cultura ela é muito mais do que às vezes as pessoas falam, um show, um teatro. A cultura movimenta milhões de pessoas, movimenta a economia do país, gera emprego, gera renda. E isso que é importante, movimenta a cultura, a economia local, né? Eu acho que é isso que talvez agora a gente possa explicar um pouquinho, Margarete, né, o porquê da Lei Paulo Gustavo. Eu vou fazer só um histórico aqui, Margarete, para o pessoal que está assistindo a gente em casa, no carro, no ônibus, enfim, que está aí escutando a gente indo para casa, indo para a escola, né, para a faculdade, todo mundo que está aí escutando a gente nesse papo de respeito. A Lei Paulo Gustavo, ela nasceu, um projeto de lei proposto pelo senador Paulo Rocha do Pará, né? Ele não é mais senador agora, né? Mas ele era em 2021 ele propôs esse projeto de lei, deu todo o trâmite que tem o legislativo, é uma proposta do legislativo, ou seja, do Senado Federal, passou pela Câmara e foi aprovado nas duas casas e chegou aqui e foi rejeitado, né? A gente tem um documento na internet, gente, sobre a Lei Paulo Gustavo, que está aqui, ó, que está no site do Ministério da Cultura, que tem essa linha do tempo para vocês entenderem, tá? Foi vetado pelo ex... É aquele lá, enfim. Foi vetado e esse veto foi derrubado o ano passado pelo Congresso Nacional, foi derrubado esse veto, enfim. Esse ano nós estamos conseguindo implementar, né, a Lei Paulo Gustavo,
o presidente Lula, em maio, sancionou, assinou o decreto que regulamentava a lei, e a partir de então o Ministério da Cultura está trabalhando para que a Lei Paulo Gustavo efetivamente entre em funcionamento ainda esse ano, né? Então, Maga, eu queria que a gente falasse um pouquinho, primeiro, né, tipo, a Lei Paulo Gustavo tem esse nome, né, por conta dessa pessoa maravilhosa no evento em Salvador, né? Foi uma homenagem linda que foi feita ao Paulo Gustavo. Ele tem uma frase que diz que rir é um ato de resistência, né? Então, eu acho que a gente pode, usando esse espírito do Paulo Gustavo, dessa fala dele, dizer que a cultura é um ato de resistência, e isso está mais do que provado aí do que foi a nossa campanha o ano passado, né? E eu queria deixar aqui um beijo para a dona Lúcia, que é a mãe do Paulo Gustavo, a dona Deia Lúcia, que é a mãe do Paulo Gustavo, que eu ainda não conheço ela pessoalmente, quero muito conhecer, né? Para o Thales, o pai do Romeu e do Gael, que eu conheci lá em Belém, no Círio de Nazaré, que é uma pessoa incrível, né? E a gente sabe que o Paulo vai deixar sempre esse vazio assim, mas eu acho que talvez o que essa lei possa proporcionar para a cultura brasileira é muito do que ele pensava, do que de encontro a tudo que ele pensava do que poderia ser a cultura no Brasil. Margarete, antes da gente começar a falar da lei, vamos chamar o Márcio? Vamos sim, claro. A gente vai chamar agora o Márcio Tavares, que é uma pessoa espetacular. Ele trabalha com Margarete, é secretário executivo do Ministério da Cultura. Trabalhou com a gente na campanha ano passado, era ele que organizava todos os encontros de cultura. Ele é um mestrado, doutorado, tudo que você possa imaginar aí na cultura. O Márcio é uma pessoa maravilhosa que eu amo muito. Vamos chamar ele para ele ouvir todos esses elogios que eu estou falando. Entra aí, Marcinho. Amor, Oi, cadê? Ele vai chegar. Pronto. Oi, Márcio. Chegou a mesa vazia. Márcio, cadê você? Só tem que virar a câmera. Aí. Tô aqui. Eu estava aqui rasgando elogio para você e você ainda não estava na sala. Eu falei, não, chama o Márcio aí logo para ele ouvir os elogios. Tá aí, Márcio Tavares. Tá no Ministério ainda, Márcio? Tô vendo a foto do... Ainda tô no Ministério, tô bem acompanhado aqui, ó. Também conhecido como presidente Lula aí na sua sala, maravilhoso. Não sei se a internet aqui vai dar conta, porque a live tá pesada com essas duas mulheres aí. Maravilhosas, mas feliz de estar aqui. Tá bom. Ô, Márcio, acho que você estava assistindo, a gente falou um pouquinho aí de como foi, né, esses primeiros meses da Maga aí no Ministério da Cultura e da importância. E aí eu queria perguntar para vocês como é que está sendo essa chamada aí para a Lei Paulo Gustavo, gente, que termina dia 11, né? A chamada o registro dos estados e municípios para a Lei Paulo Gustavo, né? A gente sabe, eu tenho a informação que quase todos os estados já mandaram seu plano de ação para a Lei Paulo Gustavo. E a gente tem 47% dos municípios, é isso? Que também já mandaram, gente? Olha, 50%. Eu acho que os estados são 23, né, Márcio? Já mandaram. Eu quero só falar aqui que o único estado que ainda não registrou plano de ação é registrar. Fala, gente, que vocês estão... Isso. Vocês estão usando? Registrou É o Maranhão. É o Maranhão, mas o Maranhão já tá terminando, até quarta-feira tá aí, então praticamente todos os estados já estão com plano de ação e aí os municípios 50%. Essa live tem esse objetivo também, né? Divulgar para os municípios agora, porque os estados já estão aí tudo ok, mas para os municípios que ainda não registraram o seu plano de ação, para acessar os recursos da Lei Paulo Gustavo. É bom tá? saber, né? É bom o pessoal saber, né, Márcio? Assim, que tem que mandar, porque quem não mandar, bom, não é obrigado, mas quem não mandar, nós vamos redirecionar essa verba, né? A cidade que não mandar, ou o estado que não mandar, nós vamos redistribuir pelos que mandaram, né? Não é isso, Márcio? Exatamente. E é um recurso que está disponível, é o maior volume de recursos da história, Janja. Então, né, a ministra está fazendo um trabalho agora que é muito importante.
de mobilização de base, mas também falando com os dirigentes dos estados, dos municípios, porque esse recurso está à disposição aqui do Ministério. Recurso conquistado, como eu estava acompanhando aqui antes a conversa de vocês, conquistado pela comunidade cultural de todos os lugares. Então, é preciso que os gestores tenham a sensibilidade. A gente, né, fez agora em Porto Alegre um Circula Minc importante. A gente está fazendo agendas por todo o país chamando de Circula Minc. O Ministério está indo conversar com os gestores, com os fazedores de cultura, com os artistas, e a gente sabe que vai aumentar muito, mas a gente quer que todo mundo, todos os municípios façam a adesão, porque é um recurso que garante um direito, a cultura é um direito de todo mundo. Com certeza. Ô, Márcio, deixa eu perguntar para vocês, Margarete e Márcio, como é que funciona lá? Então, os estados e os municípios mandam o seu plano de ação e depois aí eles vão ser aceitos, o plano de ação vai ser aceito pelo Ministério, tem uma equipe que vai analisar cada plano de ação? É isso. Pode responder aí, Márcio. Responde aí para você. Tem uma equipe, a ministra determinou, inclusive, que a gente organizasse uma força-tarefa. Então, tem uma força-tarefa de servidores, né? A secretaria que executa está dividida entre a Secretaria de Fomento, que é a Secretaria Nilton Menezes, que tem uma força-tarefa acontecendo lá, e de onde sai o pagamento é aqui da Secretaria Executiva, que tem outra força-tarefa do Ministério trabalhando para a gente garantir que o recurso chegue rápido. Então, a gente está levando menos de uma semana, em média, no prazo entre cadastrar o plano de ação e o dinheiro chegar no estado ou município, com uma análise correndo. Oi? Já está chegando o recurso? Já está chegando. A ministra pode falar, porque ela já andou liberando bastante recurso lá. Na hora que quando os estados ou município enviam o plano, né? Se ele estiver já todo organizado, tudo bem. Se não, o Ministério tem também uma diretoria que está auxiliando a organizar os planos, e assim que fica todo alinhadinho, a cidade já recebe o seu percentual da lei. É imediato praticamente, né? Então, aí depois que esse plano de ação é aprovado e o recurso vai lá para o estado ou para o município vai fazer o quê? O estado vai abrir um edital de projetos? Isso. É isso, gente? Eles fazem os editais. Exatamente. Explica um pouco mais. Explica. Então, tem uma coisa que é uma novidade dessa lei, porque a gente foi aprendendo da lei Aldir Blanc 1 e a lei Paulo Gustavo é a sequência dessa lei, que era importante garantir a participação social. Então, é obrigatório que o gestor chame ou o conselho municipal ou uma audiência pública, chame quem faz cultura para pactuar de que forma o recurso vai ser investido. E, a partir daí, abra os editais, as chamadas públicas, os prêmios. Tem várias modalidades que podem ser usadas para o recurso atingir o objetivo, que é garantir que todo mundo que faz cultura possa ser beneficiado, né, ministra? Exato. E essa lei também é importante, porque com essa lei nós estamos ascendendo o Sistema Nacional de Cultura, né? E aí, para dar sequência a essa instalação, vem lá aí a lei Aldir Blanc, porque depois que as cidades e os estados estiverem já dentro dessa organização do Sistema Nacional de Cultura, a lei Aldir Blanc vai dar continuidade. Então, aí é onde nós vamos fazer essa questão que nós estamos tanto falando, que é essa descentralização do fomento, não é? Porque isso aí é uma reclamação da sociedade, quando se fala, olha, a Lei Rouanet só vai para artista conhecido. Primeiro, uma coisa é bom esclarecer que o Ministério da Cultura não dá dinheiro para artista, não é? Ele analisa os projetos. Mas essa lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc vão dar início ao funcionamento desse Sistema Nacional de Cultura, que é uma coisa que está previsto também no Ministério e que ainda não tínhamos conseguido fazer funcionar. Então, isso aí, Jândia, vai ser assim, uma ferramenta maravilhosa para o destravamento do setor econômico da cultura. Toda cidade, todo estado vai poder viabilizar, e isso vai dar para o setor, para o trabalhador e trabalhadora da cultura do Brasil, mais possibilidades de realização, né?
Então, isso vai ser maravilhoso. Por isso que é importante que toda cidade se cadastre. Claro, a gente precisa entender que cultura é desenvolvimento do país. Não é só a indústria, o agronegócio, a agricultura familiar, enfim, o comércio. Cultura também é desenvolvimento, também é geração de emprego e renda. É isso que precisa se entender nesse país, né? Olha, E eu só quero dizer uma coisa. Hoje a gente não vai falar sobre a Lei Rouanet, mas eu quero muito conversar com você, Margarete, com você, Márcio, chamar alguém da área cultural aqui para a gente conversar da sociedade, para conversar sobre a questão da Lei Rouanet. A gente precisa falar francamente e desmentir o que sempre falaram da Lei Rouanet, tá? Eu acho bem importante. Hoje a gente não vai falar dela, tá? Vamos se focar aqui na Lei Paulo Gustavo, porque eu acho que é sempre lembrando que o prazo é até o dia 11 para os municípios, agora os municípios se inscreverem, bem importante. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, que a hora que eu estava dando uma conversada com o pessoal, com as meninas aqui, eu perguntei, mas tem uma contrapartida dos estados e dos municípios? Se tem, como é que essa contrapartida funciona? Só tem uma contrapartida, que é de gestão. Esse recurso ele vai inteiramente para os estados, para os municípios, não tem contrapartida financeira. O que nós estamos cobrando, que é o que está na lei? A adesão e a implementação do Sistema Nacional de Cultura, né, ministra? Exatamente. Porque a contrapartida, essa Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial, né? Ela foi conquistada, como o Jean já falou, no momento da pandemia, né? Foi o momento onde ela foi implementada e graças ao Supremo Tribunal Federal nós estamos podendo executar agora e graças ao presidente Lula que botou de volta o Ministério da Cultura. Então, mas essa lei é uma lei para o trabalhador e trabalhadora da cultura. Então, precisa que chegue nas pontas, principalmente. Nós estamos vendo com isso também esses pequenos grupos, né? Os artistas independentes, todos merecem essa lei porque é realmente uma lei que pertence ao meio cultural e artístico, né? Então, para nós é muito importante essa contrapartida que o gestor faça editais, faça festivais, contrate gente para dar aula em escola, enfim, né? Faça o que for possível para que esse legado chegue a cada artista de sua cidade. Mas, assim, a população que não tem acesso, tem alguma contrapartida nesse sentido de espetáculo, público, enfim? Tudo. Até importante dizer assim, a contrapartida não é o que você está apontando, não é para o fazedor de cultura, para o artista, quem está recebendo dinheiro para edital. A contrapartida é para os estados e para os municípios que estão recebendo esse recurso. Porque a gente quer terminar essa gestão, a ministra determinou isso como meta, a gente está trabalhando, com o nosso SUS da cultura, que é o nosso SNC, implementado no Brasil todo. Todos os estados, todos os municípios com um órgão gestor da cultura, sua secretaria municipal, com seu conselho de cultura funcionando, com seu fundo funcionando, que a gente, né, o presidente Lula garantiu os recursos. A gente tem a Lei Paulo Gustavo, tem a Lei Aldir Blanc na sequência. Para qualificar essa execução, vamos organizar o nosso sistema. Mas para o artista e para o fazedor, não tem. Eles recebem o dinheiro na sua integralidade, sem precisar fazer nenhuma devolução, a não ser aquela devolução para a sociedade, para garantir o direito à cultura. Que todos os espetáculos são abertos, públicos, para todo mundo ter livre acesso a essa produção maravilhosa que vai sair. É isso aí. Muito bem. E eu queria que você falasse um pouquinho aqui, talvez como a última pergunta que eu tenha para fazer, é sobre a questão da fiscalização do uso desses recursos. Eu sei que a gente tem os instrumentos já colocados, que são os tribunais de conta dos municípios, dos estados, Tribunal da União e tal, mas como o Ministério vai também olhar um pouco para a utilização desses recursos? Então, a ministra quer falar um pouquinho sobre isso. É a ordem número 1 da ministra. Transparência, controle, fiscalização. Estamos trabalhando
com esse olhar. Muita seriedade, né, Janja? Porque, inclusive, é isso que também, uma outra crítica, né, que nós queremos também dar à sociedade, prestar contas da melhor maneira possível. Então, nós também estaremos acompanhando, os municípios e os estados são responsáveis também por esse acompanhamento, né? E nós estamos assim, o que é o nosso entendimento, né? Qualquer reclamação que venha sobre isso, nós vamos vamos estar também de olho em cima, junto com a sociedade, prestando atenção na execução dessas leis, como elas serão executadas. Muito bem. É isso aí. Acho que cuidar do recurso é papel fundamental, é papel primordial do gestor. Cuidar de como esses recursos são aplicados, se realmente está sendo aplicado corretamente, né? E nesse caso específico, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe tudo que se fala com relação à cultura, eu acho que a gente tem um papel importantíssimo nesse momento de derrubar todas as mentiras que são divulgadas, né, nas redes sociais, né, por N pessoas aí que falam da cultura de um modo pejorativo. E uma narrativa que foi construída. A gente tem agora, talvez, o papel mais importante, né, a ministra da Cultura, a equipe que trabalha, eu aqui tento contribuir de alguma forma, de construir uma nova narrativa para a sociedade no que diz respeito ao papel fundamental que a cultura tem no desenvolvimento do Brasil, né? Não é à toa que o presidente Lula, né, fez tudo o que fez na campanha, falou tudo o que falou sobre a cultura na campanha, e ele sabe muito bem a importância disso para o desenvolvimento do Brasil. Então, eu queria, assim, talvez já encaminhar para encerramento desse nosso bate-papo aqui, desse nosso papo de respeito, eu adoro esse nome, muito bom. Papo de respeito, porque aqui a gente brinca e tal, mas a gente está falando uma coisa bem séria aqui, né? Então, dizer que o Márcio me conhece, Margarete, eu sou assim uma fábrica de... Estou sempre pensando e tendo ideias e tal. E aí, de tarde aqui, eu falando algumas coisas aqui, eu queria lançar aqui uma ideia que eu tive, viu, Márcio? Sinto muito, desculpa, amigo, mas o que você acha? Eu estava pensando aqui, pô, a gente vai ter muita coisa legal sendo produzida pelo Brasil aí com esse recurso da Lei Paulo Gustavo. Eu acho que a gente podia pensar em fazer um grande festival, né, dessas múltiplas manifestações culturais aqui em Brasília, né, escolhendo aí de municípios e estados, aí vamos pensar aí como que a gente vai escolher isso e fazer um grande festival cultural aqui em Brasília, né, com o que foi utilizado os recursos da Lei Paulo Gustavo. Lancei, hein? Agora, o mais interessante, ministra, é que a Janja é uma usina de ideias, mas de boas ideias. Pois é, né? Ela tem ótima sacada. Algumas são difíceis da gente executar, mas essa é uma ideia boa da gente executar. Eu gostei muito, acho que a gente deveria fazer mesmo. Porque aí também, de alguma maneira... Porque eu acho que essa ideia é muito legal, porque de alguma maneira também, aí o produtor, o artista, quem for fazer proveito da lei, né, vai caprichar para fazer aquele evento bacana, né? E poder também concorrer. A gente vamos pensar como é que isso pode funcionar, porque eu também acho essa ideia ótima. Eu acho que quanto mais integração, melhor. Quanto mais descentralização, melhor. A gente poder mostrar esse Brasil gigante, né? As coisas que existem pelo Brasil, os artistas, os produtores, os projetos, os grupos culturais. Eu acho isso maravilhoso. Inclusive, Janja, assim, uma coisa que eu tenho muita vontade, que na conversa com o presidente Lula também, lá na casa, naquele dia, ele falou essa questão da gente conseguir mostrar essa produção regional, né? A produção, o que o Brasil produz em todos os lugares, né? Isso também está na nossa meta, a gente criar aí, quem sabe, um canal para mostrar toda essa produção. Quem sabe, né, Márcio, já desenvolvendo aí essa ideia, pode ser a partir desse projeto aí da Lei Paulo Gustavo, os acontecimentos artísticos, a gente tentar fazer mostrar isso para o Brasil, né? O canal Lei Paulo Gustavo no YouTube, e a gente começa a divulgar os eventos uma vez
Pode ser uma maneira boa, né? A gente aproveitar. Diferente do Brasil, e aí, gente, se a gente for ficar conversando aqui, eu vou lançar. Mas eu acho que é bem possível, viu? É bem possível. Isso é maravilhoso, cara. Olha, a pesquisa recente, vou falar rapidinho, o Itaú Cultural foi muito bacana, porque eles pegaram a pesquisa de institutos assim, bem legais mesmo, institutos sérios, né? E fizeram um quantitativo de que 7,5 milhões de pessoas vivem do setor cultural, vivem da arte no Brasil, da arte e da cultura. E que esse setor move 3,11% do produto interno bruto do nosso país. Então, nós precisamos agora tirar uma contrapartida positiva disso em relação à questão da economia, né? Porque a cultura, ela faz a emancipação social, ela transforma todo lugar onde ela chega, onde começa a acontecer um grupo musical, um grupo teatral, ela transforma a realidade daquele jovem, daquele ambiente. Além de tudo, também gera economia. Então, nós estamos precisando mudar essa ideia da sociedade brasileira de que a nossa cultura é uma cultura de segunda, nossa cultura é de primeiríssima qualidade. O que precisa é do fomento para a gente fazer isso aparecer, entendeu? É isso, Maga, falou tudo. E tem um pessoal aqui que está falando aí, falando mal e não sei o que aqui nos comentários, o pessoal está falando, não escutem, fiquem aí escutando para ver se vocês aprendem um pouco o que é cultura. Entendeu? Que cultura não é o que venderam, o que colocaram aí na cabecinha de vocês, não. Cultura movimenta a vida, cultura pode revolucionar, cultura transforma corações e mentes, e é isso que a gente quer da cultura, é só isso. A cultura brasileira influencia, a pesquisa que também, tem outra também informação, a cultura brasileira influencia, é a 13ª cultura que mais influencia os outros países do mundo, entendeu? Então, assim, para falar mal disso, é preciso não estar informado direito do que é a cultura. A cultura não tem uma cara só, a cultura não é só um artista, existe todo um setor imenso fazendo coisas muito legais também. A gente não pode querer, assim, tirar da cultura brasileira, dos artistas brasileiros, o legado que eles já criaram e tem esse legado positivo que a cultura brasileira já construiu ao longo do seu tempo. Então, graças a Deus, nós temos essa cultura tão efervescente, tão maravilhosa, tão variada, né, nesse país imenso. Então, é lindo demais. Nossa cultura é maravilhosa. Que ótimo. Ó, então, meninos, Margarete, Márcio, vocês se preparem, porque a gente vai fazer uma live daqui a um tempinho sobre a Lei Rouanet, tá bom? Então, ó, relembrando aí, gente, os municípios se inscrevam, mandem seu plano de ação. O que é? Gente, peraí, ó. Mande seu plano de ação até o dia 11, tá? Para o Ministério da Cultura. O pessoal, depois aqui, quando a gente soltar essa live, já vai colocar com o link aí do Ministério. Todo esse material aqui que eu tô na mão, que explica direitinho a Lei Paulo Gustavo, que eu falei aqui no começo, tá aqui nesse material. Tá tudo aqui, gente, explicadinho, entendeu? Dúvidas? Liguem aí para o Márcio Tavares. Eu não vou dar seu telefone. Liga para o Mickey. Oi? Liga para o Mickey, para o Ministério, se tiver dúvidas. Eu acho que... Não, Janja, a gente está fazendo umas coisas muito legais, até para o pessoal entrar no site e ficar ligado, porque tem um site gov.br/Lei Paulo Gustavo, da cultura exclusivo. Ali a gente tá fazendo. O Mink comentou aqui junto com a ministra. Liga para mim. Tem telefone direto do Ministério para ligar. A gente está fazendo plantão tirar dúvidas com cada uma das secretarias. Abre uma sala de Zoom. Olha. Entra todo mundo. Ficam aqui técnicos do Ministério 2, 3 horas respondendo todas as dúvidas fora dessas viagens, para que todo mundo possa executar direitinho. Então, tem informação por escrito, tem horário para marcar, tem telefone para chamar, não tem desculpa para não executar a Lei Paulo Gustavo. É isso aí, eu quero ver o Brasil pulsando cultura, gente. Todo mundo aqui quer muito isso, eu, Margarete, Márcio, todo mundo que trabalha no Ministério, o presidente Lula, quer ver o Brasil pulsando cultura de norte a sul, de leste a oeste, a gente quer isso. E aí,
A gente vai conversar mais sobre essa questão do festival, que eu acho que vai ser muito legal no final a gente fazer um grande evento aqui em Brasília ou onde quer que seja. E aí vamos lançar um canal aí, canal Paulo Gustavo. Maravilha, com queria certeza. agradecer a Margarete, ao Márcio, por estar aqui com a gente. Né? Essa live vai ficar disponível e para quem não conseguiu assistir agora, né, meninas? Vai ficar disponível, a gente vai colocar o link. E eu não poderia terminar essa live sem mandar um beijo enorme para o aniversariante do dia, meu amigo, meu querido amigo, Gilberto Gil. Pois é, né? Viva Gil! E, ó, Viva Gil, mestre! Ó, Margarete, vou explorar. Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí. Por aí. Não precisa nem pedir, eu já sei. É isso. Gil é um amado, um querido. Janja, obrigada também, viu? Márcio, meu querido, viu? Maravilha, adorei. Olha, eu voltei anteontem lá de Porto Alegre, né? E aí, cara, cheia de presentes. Que povo carinhoso. Foi muito bacana ir lá, participar do Circula Mickey. O Circula Mickey tá rolando. Viu? Foi maravilhoso. Viu, Márcio? Parabéns, viu? Seus conterrâneos são tudo gente boa. Vamos aí, Foi ótimo. Foi ótimo. Todo mundo voltou encantado com a ministra de lá. Muito bacana. Obrigada, viu? Para repetir o site que o Márcio falou, é gov.br/Lei Paulo Gustavo. Tá, gente? Acessem os municípios e mandem seu plano de ação, tá bom? Se tiver dúvida, ligue. O pessoal aí, o Márcio falou, o pessoal está disponível, tá bom? Obrigada, Márcio. Obrigada, beijo para todos. Um beijo para toda a galera beijo, do viu? Toda a galera do Mickey que está aí também ligado, que eu estou sabendo. Um beijo. Um beijinho para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Foi ótimo. Beijo, gente. O objetivo aqui é que vocês aí, quem assistiu, reproduza o conteúdo, tá? Mandem para as pessoas. Quanto mais pessoas assistirem e souberem do que se trata a Lei Paulo Gustavo, mais a gente está movimentando a cultura no nosso país, tá bom? Um beijo grande. Maga, te amo, Márcio. Obrigado. Tudo de bom, viu? Saúde. Dá um beijão no nosso presidente, viu? Deve ter chegado em casa, tá bom? Obrigada por estarem com a gente nesse papo a respeito. E a gente volta quinta-feira com a Nath Finanças. Vamos falar um pouquinho aí com ela sobre a questão do desenrola. Vamos explicar direitinho, tá bom? Um beijo grande. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Márcio. Beijo. Galera. Fui. Olha o Mickey lá. O Mickey.